Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com a hora marcada. Consulta o doutor está no ar. Mais uma semana começando. Como é que você passou o seu final de semana? Aproveitou para descansar ou para colocar todas aquelas coisas em ordem e acabou até se cansando ainda mais? Pessoal, está no ar aquele programa que a gente deixa aquela data da nossa semana que a gente deixa reservadinha para falar de saúde de um jeito diferente, colocando o nosso corpo em movimento. E o nosso objetivo hoje é descobrir diversas formas de colocar o nosso corpo em movimento para prevenir lesões. E para você que sofre aí com hérnia de disco, que tem determinadas dores aí que tiram muitas vezes a sua paz, saiba que você pode colocar o seu corpo em movimento para, inclusive, diminuir essas dores, evitar crises. Pois é, sabe aquela ideia do mais vale prevenido que remediar? É isso que a gente vai aprender hoje. Você lembrou de alguém a quem esse programa é importante, é interessante? Nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão. Vamos tirar essa pessoa que acabou de passar pela sua cabeça do sofá. Nosso objetivo hoje é combater o sedentarismo e ajudar a todos nós quais exercícios que a gente precisa fazer para prevenir lesões. Muitas vezes a gente pensa assim, vou fazer exercício por conta, vou fazer exercícios na minha casa, mas será que eu não posso me machucar? Pois então, vamos aprender quais são os exercícios que vão, inclusive, fortalecer o nosso corpo. Te convido, é claro, a você participar deste treino. Traz pra gente a sua dúvida, o seu relato, quais são os desafios que você enfrenta quando você pensa em se exercitar sozinho. Manda pra gente pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E como eu sempre falo aqui, manda pra gente também provas de que você está se exercitando junto com a gente. Pode tirar foto e encaminhar pra gente por esse mesmo número. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento no @Consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, quando o assunto é dor e movimento, quais dessas regiões do corpo mais te incomoda no dia a dia? Pescoço e nuca, punhos e mãos, coxas ou parte interna das pernas? Clica lá na alternativa que a gente vai trazer uma série de exercícios aí para você fortalecer essa região que anda aí sempre chamando a sua atenção. E agora vamos juntos conhecer o nosso professor de hoje, quem está aqui nos nossos estúdios para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. André Ferraz, fisioterapeuta, com 18 anos de experiência, escolheu a profissão pelo desejo de promover saúde por meio da atividade física. É ultramaratonista de montanha e leva o esporte para o dia a dia, o que se tornou aí o seu grande diferencial. Seu principal desafio é adaptar os treinos à rotina dos pacientes, mas ele acredita que com a orientação certa é possível melhorar a qualidade de vida em qualquer fase. André Ferraz, seja bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês, falando daquilo que eu vivo dia a dia na minha rotina de consultório e da minha vida, como a gente acabou de ver, de atleta. E eu queria saber por onde tudo começou. Você começou como fisioterapeuta ou como ultramaratonista? O que veio antes? Hoje em dia eu falo tanto da corrida que as pessoas me perguntam, André, você ainda é fisioterapeuta? Eu falo, não, eu sou. A corrida é só meu hobby, apesar de levar isso muito a sério. Eu, desde sempre, pratiquei atividade física. Minha avó foi meu grande incentivo. Minha avó foi da Seleção Brasileira de Vôlei, foi campeã pan-americana, quando o Pan-Americano foi aqui em São Paulo, em 1963. Então, eu nasci num berço voltado à atividade física, ao esporte. Sempre pratiquei, só que na adolescência eu tive um estirão muito rápido. Então, a altura que eu tenho hoje, 1,84 m, desde os 12 anos. E aí, com o excesso de treino, no caso era futebol, com a falta de preparação física, eu tive uma lesão. Na verdade, foram 3 vértebras trincadas, a gente chama isso de fratura por estresse. Na corrida, a gente conhece muito isso como a canelite, né? É uma evolução. No meu caso, lá foram em 3 vértebras, então eu fiquei 1 ano parado fazendo fisioterapia. Ali eu conheci o que era fisioterapia, só que isso eu estou falando de mais de 20 e poucos anos atrás. Há 20 anos atrás, male alguém sabia o que era fisioterapia. Tanto que quando eu decidi, a tomada de decisão de fazer a faculdade de fisioterapia foi poder promover saúde e trabalhar com atividade física. Achava isso fantástico.
Quando eu fui lá preencher o gabarito do vestibular, minha mãe perguntou, mas é isso mesmo que você vai fazer? Porque há 20 anos atrás você sabia o que era isso. Hoje a fisioterapia se tornou algo muito em evidência, muito por conta do esporte. Hoje a gente sabe, o atleta se machucou, ele precisa de uma rápida recuperação. Na pandemia, o fisioterapeuta hospitalar, tanto se falava do ventilador mecânico, falava do médico, do enfermeiro, ali quem precisou sabia. Quem manuseia o ventilador mecânico é um fisioterapeuta. Então, assim, a fisioterapia nos últimos anos deu As pessoas passaram a entender a importância dela, de fato. Total. E hoje, assim, a gente sabe, tá com dor? Primeiro profissional que você pode procurar, o que antes era o médico, hoje pode ser o fisioterapeuta, que é um profissional de primeiro contato. Então, a primeira dica aqui para você é, tá com dor? Não necessariamente precisa a agenda de um médico, mas encontra um fisioterapeuta de confiança, passa por uma avaliação, é permitido por lei, a gente tem essa capacidade de traçar um diagnóstico que a gente chama cinético funcional. É entender o que acontece no seu movimento, para aí sim traçar um plano de tratamento. E, obviamente, o fisioterapeuta gabaritado ele vai entender que, caso somente na avaliação do fisioterapeuta ele não consiga te devolver o pronto movimento, aí sim a gente encaminha para o médico. Então, uma primeira dica muito interessante é, pode passar de cara no fisioterapeuta que você vai ter uma boa solução do seu problema. Aí eu queria saber uma coisa, as pessoas elas têm dificuldade ainda de entender o quanto o movimento pode ser um remédio preventivo? Muito, porque a gente sempre foi ensinado, desde sempre, eu não digo da nossa geração, mas de todas as gerações, de que dor é sinônimo de repouso. Aí eu vou te fazer uma pergunta, eu acho que vai ilustrar muito bem isso. Qual foi a última vez que você encontrou alguém de gesso? Olha só, Olha que pergunta. Para e pensa aí você em casa. Qual foi a última vez que você viu alguém de gesso? Olha, faz tempo. Quando você era criança na escola, não tinha o gesso que todo mundo assinava? Tempo. Na perna. Era um clássico. Era um clássico. O gesso evoluiu para aquele gesso colorido e tinha as assinaturas. Hoje você não encontra. Por quê? Hoje a medicina entende de que o movimento precoce ele é muito vantajoso. Então, mas e uma fratura, André? Hoje se opera. Fixa com uma haste, com uma placa, com parafuso, para quê? Para que o fisioterapeuta possa reabilitar de prontidão. Antes se engessava, ficava 4, 6, 8, 10 semanas imobilizado, para aí sim iniciar o processo de tratamento. Hoje a gente entende que o movimento é a principal arma para a dor. Que bacana. E tem tanta gente que sofre com hérnia de disco e fala assim, não, vou pegar leve, esse é meu limite. Não. Se colocar o corpo em movimento, a qualidade de vida volta. Muito, porque a falta do movimento, o sedentarismo, e assim, não só com hérnia de disco, a pessoa pode não ter nada, mas a pessoa que pouco se movimenta é uma pessoa poliqueixosa normalmente. Tô com dor aqui, tô com dor no joelho, tô com dor nas costas. Comece a inserir um programa de treinamento. Hoje você não faz nada. Amanhã você começa a fazer 10 minutos por dia, ou 10 minutos 3 vezes por semana. Olha o quanto você já não está fazendo mais do que você fazia antes. Então, por pior que seja a sua agenda ao longo do dia, o mínimo de movimento é melhor do que nada. Então para pensar o quanto isso não é vantajoso. E o custo para isso qual é? Zero. Zero. É a vontade de fazer. Inclusive a possibilidade de você nem precisar investir naquela franquia lá que muitas vezes você precisava comprar um analgésico, um remédio, um relaxante muscular. Sabe o que eu acho engraçado, né? Agora, recente, tivemos as altas, acho que foi em abril, talvez, tivemos as altas dos medicamentos. Acho péssimo, porque a população precisa de acesso à medicação. Todo mundo reclamou. Alguém reclamou que aumentou o preço da academia? Olha a forma de você pensar, porque é o que você falou na chamada, melhor é prevenir. Exatamente. Então hoje a gente sabe, a saúde no Brasil ela é dividida em promoção, prevenção e reabilitação. Por que os hospitais são cheios? Porque todo mundo espera se machucar, todo mundo espera ficar doente e vai pro hospital. Emergência. Agora pergunta, você foi na academia? Mas eu não gosto. Tudo bem, a gente vai passar aqui uma série simples, que não tem desculpa, que você consegue fazer em casa, mas que é importante colocar na cabeça. O mínimo que você faz é a sua saúde a longo prazo que está em jogo. Vale a pena. E como que você pensou o nosso treino, só para o pessoal terminar aí de se preparar, de arranjar um cantinho na sala? Olha, eu gosto de falar assim, sem invenção de moda, você vê que a gente já tem aqui separado uma cadeira e um bastão. Esse nosso bastão aqui é comprido em casa, cabo de vassoura, do rodo, já é o suficiente. Com o bastão, uma cadeira, que isso você já vai ter em casa. E aí eu trouxe, até eu estava conversando com a Dani antes sobre isso, o único investimento que é pequeno, mas que você tem que fazer, ao invés de ir na farmácia comprar um analgésico, você vai numa loja de material esportivo ou pela internet, uma faixinha como essa. A gente chama isso de mini band. Então uma faixinha como essa, hoje você encontra, e não é caro, é barato, e uma faixinha como essa aqui. Então com esses dois instrumentos, somado a uma cadeira
e um cabo de vassoura, a gente consegue fazer chover. Então, bora fazer chover, gente? Vamos espantar o frio. Aqui em São Paulo tá frio. E eu não sei como é que está aí na sua região, mas que tal a gente esquentar juntos aqui nessa tarde? Bora começar? Bora começar. Então tá bom. Dani, eu vou pedir para você me acompanhar. Vamos pegar aqui o bastão? Vamos. O que eu gosto de fazer? Eu separei o nosso treino hoje pensando em começar pelo ombro, Tá. depois a gente vem para coluna, quadril, joelho e pé. Tá bom? Por que eu separei dessa forma? Porque as principais queixas ortopédicas são nessas regiões. Essa cervical. Então, assim, por exemplo, trabalho muito tempo sentado digitando no computador. O que eu posso fazer? Ou eu trabalho muito tempo em pé, sou uma dona de casa, ou trabalho numa loja há muito tempo. Numa determinada posição. Numa determinada posição, a bancada, às vezes, da loja que você atende é alta. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é um trabalho de mobilidade de ombro. E quando a gente fala da mobilidade de ombro, a gente já começa a trabalhar bem a região da coluna cervical Tá. e do próprio ombro. Então, a gente já começa a relaxar essa região pensando, tenho dor na cervical? Também é legal. Dor no ombro? Legal. Então, o que eu quero que você faça? Os braços afastados, vai jogar lá em cima e volta. Lá em cima e volta. Para quem conseguir segurar um pouco mais afastado, pode continuar. Vamos tentar jogar lá atrás e voltar. Ah, André, não consigo, não tem problema, pode parar aqui no limite. Se conseguir, passa. E aí, eu costumo passar para começo da ativação 10 repetições. Tá. Então foi, voltou. Tranquilo? Tranquilo. Sentiu alguma dor? Se você sentir alguma limitação ou dor que sai do ombro e irradia aqui para o ombro, não força tanto o movimento para trás, a gente ganha isso de forma gradativa. Não precisa ir ao máximo da amplitude logo de cara. Esse é um trabalho de mobilidade articular. A gente Tá. prepara a articulação para a carga que a gente vai aplicar depois. Tranquilo? Perfeito. Sentiu alguma dor? Não. Ótimo. Zero. Muito bom. Pode deixar o bastãozinho aqui por enquanto. Agora o que eu quero? Entrelaçou os braços, os dedos, desculpa, lá em cima e volta. Nesse movimento que eu acabei de mostrar e a Dani segue fazendo, além da gente trabalhar a mobilidade do ombro, a gente já trabalha a mobilidade da coluna torácica. Então, aquelas pessoas que sentem bastante tensão na região aqui das costas, esse movimento ele é muito bom para ajudar a destravar. Tá. Algum incômodo, desconforto? Tem alguma coisa que você possa dizer pra gente de, por exemplo, postura, né? A postura interfere demais na qualidade de movimento que você faz e, inclusive, para que você não tenha dor no dia seguinte. Olha que legal isso que você está falando. Outra crença que a gente tem um jeito certo de sentar, tem um jeito certo de dormir. Exatamente. Boa, excelente pergunta, excelente pergunta. Recente saiu um estudo que mostra que não existe a postura ideal, existe a troca de postura. Então não adianta eu falar para você que eu vou sentar aqui na minha cadeira, minha mesa do computador aqui na frente, bonitinho, bem alinhado. Quanto tempo eu vou conseguir ficar assim? Vou ficar 6 horas parada nessa posição? 5 minutinhos. 5 minutos. Daí, o que vai acontecer? E aí, nessa posição, aí a gente passa horas. Horas, porque é muito mais confortável. Por que é confortável? Porque essa posição de manter o tronco reto, eu demando de força Sim. da musculatura. É como se não fosse o lugar comum, né? O lugar que seu corpo está acostumado. E é muito mais fácil soltar, né? Então, qual é o ponto? Assim tá errado? Tá. Mas assim também por muito tempo também tá errado. Qual que é o negócio? É você trocar. Então, tá sentado aqui, tá digitando? Começou a incomodar? Quanto tempo vai levar? Para você, X tempo. Para mim, 2X tempos, por exemplo. Levanta, troca de posição. Que legal, gente. Só a troca de posição já é legal. E aí, dormindo, tem uma postura ideal para dormir? Hoje se sabe que dormir de lado, com o lado da dor da coluna para cima, em tese, alivia. Só que você vai dormir assim a noite inteira? Provavelmente não, porque depois que você pega no sono profundo, você não sabe o que está acontecendo. Então, assim, afirmar que dor nas costas acontece por travesseiro errado, colchão ruim, é muito difícil. Por que eu falo isso? Custo. A gente fala de problema de coluna lombar, principalmente, é problema de saúde pública. Sim. Eu vou falar para você, troca o seu colchão, quanto custa comprar um colchão novo? Uma fortuna. Uma fortuna. Quanto custa trocar de travesseiro? E pensa assim, se todos os colchões, todos os travesseiros da casa estão velhos, vou comprar para todo mundo novo. Olha o custo, o quanto isso não vai impactar. E ainda para talvez não ser o travesseiro ideal. Ideal, perfeito. Ser um risco, Será né? que não é melhor? Daí a pergunta é, você faz atividade física? Não. Então, antes de pensar em mudar o colchão, vamos pensar em mudar a sua vida.
a sua rotina. Que bacana, gente. Então, assim, não existe uma postura certa e uma postura errada, existe a troca de postura. Obviamente que durante a execução do exercício, tem posturas mais adequadas, mas você vai agachar de um jeito e eu de outro, porque os seres humanos não são padronizados. Não são vários televisores. Sim. Né? Você entra numa fábrica de televisão, tem lá 50 televisores de uma marca sendo produzidas, eles são padrão. O movimento não é padrão. Ah, tem certo e tem errado? Não. Tem fazer e não fazer. Então vamos pensar muito com isso, tá certo? Interessante. Então, fizemos um movimento com o bastão, Tá. depois só com a mão. Agora, vamos entrar com a ativação muscular. O que eu quero que você faça? O mesmo movimento que a gente fez com o bastão, só que agora com a faixa elástica, porque vai gerar um recrutamento muscular da musculatura daquilo que chamamos de complexo do ombro. Então, você vai tracionar, só que você não vai deixar o ombro rodado. Olha a minha postura aqui. O ombro tá solto, não tá? Joga aqui para trás. Só que não é aquela história barriga para dentro, peito para fora, não é estufar, peito de pombo. Então, só curtinho aqui, ó. Travou, vai jogar o braço lá em cima e volta. 10 movimentos. Juntou? Isso. Mantém sempre a atenção no elástico e volta. Subiu e desceu. Se tiver algo errado por aqui, diga. Ó, tá bonitinho, viu? Tá fazendo, tá treinando, tá com treinamento em dia. Boa. Tranquilo? Tranquilo. Tá começando a esquentar? Tá. Eu vou te passar um agora que você vai ver. O pessoal achava que fisioterapia era chegar, deitar numa maca e lá ficar fazendo uma massagem, recebendo um choquinho, alguma coisa. Hoje a gente entende, que foi a pergunta inicial do movimento, que o paciente não tem que ficar na maca. Não tem que ser um tratamento passivo, é ativo. Então, agora, o que a gente vai fazer? E a gente acha que essa faixinha aqui não faz da farra. Aí, gente. Que ela é inocente. Esse exercício, eu vou te mostrar, vou fazer 2 repetições. Você vai falar, esse é fácil. Só que quando você vai para a série de 10 movimentos, você percebe que não é. Então, o que você vai fazer? A mesma história do posicionamento do ombro, cotovelo dobrado a 90 graus, travou, rodou. Gerou a tensão no elástico. Beleza? O que você vai fazer agora? Mantendo o ombro preso lá atrás, vai jogar aqui para cima e voltar. Jogou e voltou. Vai lá. Então, travou a escápula, travou o ombro lá atrás, cotovelo um pouquinho mais dobrado, aí trava o abdômen, tensiona a faixa. Agora sobe o braço e volta. Quando você subir, tenta não perder isso aqui, ó. Deixa o ombro relaxar. Perfeito. Já começa a pegar um pouquinho mais. Fritando o braço. Aí, só que deixa eu dificultar um pouquinho. Porque às vezes você tá com uma faixa que é um pouquinho mais leve. Deixa eu te mostrar com essa daqui a diferença que faz. Então você vai colocar... Nada é tão simples. Nada é tão simples quanto parece. Pra mim é simples porque é uma vez só. Quando eu passo, nossa, parecia fácil. É fácil porque eu fiz uma repetição só. Se fossem 2, 3 já não era tão fácil. A mesma coisa. Abriu. Você vai ver que esse elástico ele é bem pesado. Eu quero que você faça 2 vezes. Se você fizer 2 vezes com qualidade, recebe aplausos. Pelo visto. Afastou? Então vamos lá, aqui. Aí. Nossa! Ai, vai lá. Agora levanta. Força. Já tô tremendo. E volta. 1, 2. Tá bom. Nossa, essa aqui é muito forte? Essa é uma faixa intermediária. Dessa graduação, normalmente as faixas aqui eu tenho leve, muito leve, intermediária e a pesada. A pesada é muito pesada, é só para exercício de perna. Esse daqui, se eu quero uma exigência maior dos braços, eu consigo usar. Mas é isso, às vezes falar, eu não tenho peso em casa. Não precisa. Com uma faixinha dessa, que guarda numa gaveta, você faz um estrago. Você viu a diferença? Aquela faixa estava leve perto. Então aqui, nós passamos 2 exercícios de mobilidade de ombro, um exercício de ativação já do complexo do ombro, com a faixinha. Tá. E agora 2 exercícios que trabalham todo o ombro. Então eu trabalho tanto a musculatura que levanta o braço, como a musculatura que roda o braço. Então, com certeza alguém já ouviu falar aqui, manguito rotador. Ah, eu tenho tendinite do manguito rotador. É esse músculo que roda o braço. Qual a importância desse músculo que roda o braço? Você conseguir levantar, você conseguir virar uma maçaneta, carregar peso. Então, eu preciso ter esse complexo forte. O manguito é uma questão para muitas pessoas, não é? Muito. É muito famosa essa tendinite do manguito rotador. Falando em lesões do ombro, talvez seja a mais famosa, junto com uma bursite do ombro. A bursa é uma bolsinha que fica embaixo do tendão do manguito.
E ela inflama quando você tem uma sobrecarga. Quem tem sobrecarga? Quem normalmente realiza movimentos muito acima da linha da cabeça. Ou quem é muito fraco. Tá. E aí tem a questão traumática, uma queda, cair em cima do ombro, daí pode machucar também. Mas de um modo geral é por repetição. Então movimentos aqui em cima são movimentos. Então pensa assim, numa pessoa que trabalha num supermercado e vai arrumar a prateleira. Ao invés dela subir num banquinho e encaixar aqui o produto, não, ela, ao invés de subir e encaixar, não. Ela está aqui embaixo colocando lá em cima. Repetição. Movimentos repetitivos causam esse tipo de problema. E são coisas, gente, que muitas vezes a gente faz ali no nosso dia a dia, a gente não para refletir o quanto aquilo pode estar causando um problema sério lá na frente. Não, total. Daí, por exemplo, essa cadeira é uma cadeira grande. Se eu estou em casa pensando, preciso guardar um prato lá em cima do meu armário, essa cadeira é uma cadeira segura para você fazer isso. Só que pensa assim, ó, só tem um banquinho. Você pega uma pessoa de 60, 70, 80 anos, que não tem uma condição física muito boa, subir no banquinho é perigoso. Sim. Então daí você fala, pô, mas como é que ela vai guardar? Vai ser o braço. Só que ele tem que ter o braço forte. Porque você não toma uma queda, mas você fica com uma tendinite. Tá desgastando ali o seu... E olha o problema da evolução da situação. Você para de usar o braço. Dor, repouso. Ah, tá doendo. Você já chega e começa a segurar o braço aqui. Isso vira um outro problema que chama capsulite adesiva. Ombro congelado, que é o quê? Olha. A articulação enrijece, ela trava, você já não levanta mais. E aí esse tratamento... longo prazo. A gente está falando de 2 anos de tratamento. E tem muitas vezes, quando você fala de dor, às vezes a gente acaba compensando Muito. com outros órgãos, a gente faz ajustes ali no nosso corpo, porque, eu não vou procurar um médico agora. Deixa que daqui a pouco passa. E isso também é seríssimo, né? Muito, porque você acaba postergando, compensando e machucando outro lugar. Outro lugar que estava bom. Tava bem. Ah, tô com dor nas costas. Daí você vê, por que você tá com dor nas costas? Não, então eu tava com uma dor no ombro. Daí você começa, né? Posição antálgica, que a gente chama. Posição de proteção. Mas é ruim, porque se você tivesse movimentado no começo, você não teria compensado. E vira uma bola de neve. Exatamente. É um problema. Então, vamos juntos colocar o corpo em movimento nessa tarde? Vamos pro próximo? Próximo. Já usando a cadeira, pode sentar. Tá. O que a gente vai fazer aqui? Nessa questão que a gente acabou de citar, do usar o braço para fazer as coisas, tem uma coisa que é importante a gente falar. A principal força do nosso corpo vem das pernas. Então, quando eu uso minhas pernas para ajudar o meu braço, facilita. Então, é mais fácil eu pegar, colocar um objeto lá em cima, ou eu usar a minha perna para toda a força que vem de baixo e eu jogo para cima para eu posicionar. Então, exercício simples que eu passo para os meus pacientes em processo de reabilitação, porque é isso, eu sempre recebo em processo de reabilitação, depois ele entende que ele pode fazer comigo a prevenção. Exatamente, mas de início tá é machucado, reabilitação. Tá com dor. Exercício simples. Senta e levanta da cadeira, Tá. só que com foco em colocar algo lá em cima. Então, como se a gente estivesse segurando uma bolinha, uma sacola, alguma coisa aqui na mão, só vai ficar em pé e voltar. Aqui a gente tem um trabalho completo, funcional, que usa todo o membro inferior, abdômen, braço, antebraço e mão, para trabalhar essa força de levantar um peso para colocar acima da linha da cabeça. Só que para chegar nesse movimento, percebe que a gente já passou por um processo de aquecimento? Sim. O que a gente está falando agora há pouco da matéria do frio? Frio machuca mais do que o calor. Por que machuca mais do que o calor? Porque a musculatura está enrijecida. Você não está com o corpo preparado. Então, um bom aquecimento e um bom trabalho de mobilidade prévio é fundamental. Então, para chegar aqui, a gente preparou o corpo para isso. Já chegar de cara, jogando o braço para cima, carregando carga, existe um risco potencial. Primeiro, sentir dor. E uma coisa importante, só para vocês entenderem, diferenciar dor de lesão. Lesão é qualquer coisa. Como diferenciar? Como diferenciar? Dor pontual. Lesão, algo que te tire a capacidade de realizar aquela tarefa por mais de 7 dias consecutivos. Então são 7 dias que eu não consigo levantar meu braço. Tem uma lesão. Dor não significa processo inflamatório. Porque o brasileiro adora se automedicar. Primeira coisa que faz quando sente dor é tomar um anti-inflamatório. Anti-inflamatório gera uma sobrecarga renal. Então ficar tomando anti-inflamatório por qualquer coisa é perigoso. Ah, tô com muita dor. Primeiro que você deveria ir ao médico ou no fisioterapeuta. Partindo do pressuposto que você não fez, que tome um analgésico para começar e não tome um anti-inflamatório, que não necessariamente é inflamação. Inflamação são vários critérios que a gente determina, mas o principal é ter mediador inflamatório num exame de sangue.
você não deveria sair tomando ou prescrevendo anti-inflamatório a troco de nada. Então, dor tá doendo. Por quê? Porque bati, porque levantei um peso maior. Bora, 7 dias seguidos sem conseguir levantar o braço, aí a gente já tem um problema. Perfeito. Tranquilo? Tranquilo. A gente fez sem carga, agora a gente vai fazer com carga. O que vamos fazer com esse aqui que é mais pesado? Lá vamos com a carga. Vamos fazer com esse aqui que é mais pesado. Então, ó. Fez um movimento livre, tava fácil, vamos aumentar. Segurou a faixinha esticada, levantou, voltou. Levantou, voltou. Vamos lá? Bora. 5 vezes. Travou, trava o ombro aqui atrás. Aí. Vai lá. Em pé, jogou o braço, sentou, recolheu. 1. Joga mais o braço pra cima. O braço tremendo. 2. Até 5. 3. Ela faz uma diferença, 4. gente. É bem diferente, não é? Muito. E 5. 5. Já deu pra esquentar? Eu me esquentei já aqui fazendo as coisas. E deixa eu te perguntar, tem muita gente que ainda pula essa fase de aquecimento, desse período de investir em mobilidade? Você disse tudo no começo. Tô sem tempo. O que eu vou fazer? Não vou aquecer. É, já vou treinar porque o meu tempo é curto. Sabe aquela história, a Casa de Ferreiro Espeto de Pau? Eu fazia isso também. Eu fazia. Então, quando eu comecei a correr, tinha lá aquecimento, 10 minutos. Ou, sei lá, 1 quilômetro. Treino. Corra 10 quilômetros. Ah, não precisa aquecer. Vou já direto pra corrida, porque vou aquecer pra quê? Só que eu não consegui entender que no caso do aquecimento, além de preparar, e olha que eu sou formado nisso, tá? Além de preparar o meu corpo para a tarefa que eu vou realizar, eu aumento o volume do treino. Então, como você consegue fazer coisas melhores? Treinando bastante. Repetição. Então, quando você tira o aquecimento, primeiro, você deixa o seu corpo suscetível, porque ele não está preparado para a carga que você vai aplicar. E o segundo ponto, você diminui o volume prescrito. Então, se eu estou falando para você correr 1 quilômetro de aquecimento, para depois correr 10 e depois ainda correr 1 para desaquecer, o seu treino não eram 10 quilômetros, eram 12. Sim. Então você acaba cortando. E no fortalecimento é a mesma coisa. Se a gente está falando assim, a série é 10 repetições de aquecimento e 3 séries de 10 com carga, não é para ir para carga direto. Faz o aquecimento, ele é importante, ele vai preparar. Senão você chega lá, ainda mais nesse tempo de frio. Você falou, hoje, aqui em São Paulo, amanheceu chovendo. Quer dizer, você sai de casa, mó nhaca, corpo todo travado. E aí você vai dar uma carga, vai dar um tiro, vai levantar um peso sem preparar. A chance de se machucar. É gigante. Então, quando os médicos eles falam, no frio pode machucar mais, não é que pode machucar mais, mas existe uma probabilidade por erro da pessoa e não do tempo. Se você tá com uma roupa adequada para o frio, aqueceu direito, não é que o frio vai machucar mais que o calor. Também não tem isso. Se você se preparou adequadamente, só que o problema é da pessoa e não do tempo, né? Exatamente. Esse é o Por ponto. isso tem que investir. E o que ele falou agora a respeito da repetição também é o fato que muitas vezes a gente fala assim, de novo, já fui ontem. Não preciso ir, gente. A repetição é que vai fazer de fato toda a diferença. Porque o que era difícil ontem acaba se tornando um pouquinho mais fácil hoje e assim sucessivamente. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu não conseguia, sei lá, correr 3 quarteirões. Nossa, agora consigo e ainda tenho fôlego para mais. É a repetição. É repetição. Hoje, por exemplo, eu tenho uma paciente que fazia meses que não conseguia correr por uma dor no tendão do calcanhar. Quando eu estipulei para ela o protocolo de evolução, eram 2 semanas preparando o corpo para o primeiro dia. O primeiro dia era o quê? Andar. Só que não andar, tô indo ao shopping. Não. Você vai colocar o seu tênis e você vai focar na sua caminhada. 20 minutos. Ela foi lá, fez os 20 minutos. Era terça-feira. Deu certo? Deu certo. Seguinte, na quarta você vai fazer 25. Na quinta, você vai fazer 30. Até chegar no domingo, fazendo, se eu não me engano, era 1 hora. Progressivamente, não foi do 0 para 1 hora. Deu certo. O que a gente vai fazer na semana seguinte? Correr, porque era o que ela queria. Então, você vai começar aquecendo andando e vai correr e andar, correr e andar, correr e andar. 20 minutos. Deu certo? Deu certo. O segundo dia, vamos para 25. Progressão. É o que a gente fala. A gente chama isso de envelope de função. Pensa assim, tem um gráfico que vai do 0 ao 100. Quando você está bem preparado, sua curva está lá em cima. Quando você sente dor, ela vem aqui para baixo. Não adianta você falar assim, mas antes eu corria 5 quilômetros seguidos. Hoje eu não consigo andar 1. Você tem que ir gradativamente subindo. É um degrau de cada vez. Não adianta querer atingir o topo pulando de paraquedas que vai dar errado. Pois é, gente. Por isso que tem que investir na orientação certa. A gente vai para um rápido intervalo, eu já estou te esperando aí para a nossa segunda parte do treino.
Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Pois é, caso você tenha acabado de chegar, estou com essa roupite. Caso você também não conheça a nossa proposta, às segundas-feiras, a gente combina aí de fazer um show sedentarismo, de colocar o corpo em movimento juntos. E o objetivo hoje do nosso treino é para prevenir lesões. Pois é, e esse treino também se estende para toda e qualquer pessoa que sofra aí com qualquer condição e saiba que a importância do exercício físico é enorme aí no manejo da dor. Muitas vezes a gente sente uma dorzinha e pensa assim, ah não, hoje eu vou ficar quietinho porque o meu ombro voltou a doer e tudo mais. E às vezes, gente, você colocar o corpo em movimento é o que vai te ajudar a espantar essa dor aí que muitas vezes teima em aparecer. Portanto, se você lembrou de alguém a quem esse nosso treino é importante, é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. E aí você já pode correr por lá e compartilhar o nosso link de transmissão, porque queremos trazer mais pessoas aqui para malhar junto com a gente nessa segunda-feira, nesse período aí de tarde, que muitas vezes a gente está ali sem fazer nada. Por que não levantar do sofá e colocar o nosso corpo em movimento juntos? Te convido também a você participar deste treino, que foi marcado para você com todo amor e carinho. Então envia pra gente a sua dúvida, o seu relato ou a prova de que você está sim se exercitando junto com a gente. É só você enviar uma mensagem pelo 0 operadora 11 3337 5886. E temos também a nossa clássica enquete acontecendo lá pelo Instagram. Então você entra no seu Instagram e clica lá, digita @consulta ao Doutor Hit TV e você vai encontrar uma enquete que está à sua espera. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, quando o assunto é dor e movimento, quais destas regiões do corpo mais te incomodam aí no seu dia a dia? Pescoço e nuca, punhos e mãos ou coxas ou parte interna das pernas? Clica lá na alternativa, porque a gente vai, é claro, aprender exercícios para te ajudar nessa condição. Hoje, o final do programa, quem decide é você. Para quem chegou agora, gente, neste exato momento, deixa eu te apresentar o fisioterapeuta André Ferraz, que está aqui compartilhando com a gente todo o seu conhecimento, contando aí sobre os desafios que ele viveu e tudo que ele sabe para que a gente consiga melhorar nossas condições aqui no corpo. Queria aproveitar, é claro, para te agradecer mais uma vez. Prazer é meu estar aqui, poder falar daquilo que eu vivo diariamente na minha vida como fisioterapeuta e na minha vida como ultramaratonista. Como ultramaratonista, gente, olha que bacana. Ele estava também contando aqui nos bastidores todos os desafios que ele enfrenta e já enfrentou aí nessa luta aí que ele decidiu seguir, porque ultramaratonista, gente, são corridas, pessoal, de mais de 200 quilômetros. Imagina! E olha, você pergunta, André, por que você faz isso? O desafio. O desafio. É isso que te move. É o que me move, o poder me desafiar, chegar no limite sem saber qual é ele, né? Então, vivo isso tem 5 anos. Assim, sou apaixonado pela modalidade e o melhor de tudo, me leva para lugares que provavelmente eu não teria conhecido. Então, por exemplo, Praia do Cassino é uma praia que sai do Chuí e vai até uma cidade lá no Rio Grande do Sul chamada Rio Grande. Já pensou em conhecer o Chuí? É um negócio completamente diferente. Eu corri 226 quilômetros na praia, uma praia deserta, ambiente hostil. Nossa. E é uma vivência única, você dificilmente conheceria esse lugar se não fosse uma aventura como essa. Então, assim, o que eu falo, a corrida me proporciona hoje coisas que se eu não fizesse, eu jamais teria a possibilidade de alcançar. Então, é muito prazeroso. Apesar de sofrido também, né? Correr 200 km não tá fácil. Eu imagino. Só que eu também acho que você entra aí também num processo de autoconhecimento muito bacana, onde você sai de uma corrida dessa provavelmente transformado. Total, você entra numa jornada sem saber o que vai acontecer. A única coisa que você sabe é que a chance de você não terminar é maior do que de terminar, porque é multifatorial. Eu vivi agora uma experiência 2 semanas atrás de ir para uma prova de 235 quilômetros e na metade da noite, numa travessia de uma montanha, 40 quilômetros, longe de tudo e de todos, sem sinal de celular, eu passei mal. E ali você pensa, e agora? Você tem que ter uma cabeça, uma concentração, uma resiliência, porque você não tem opção. Você tem que sair dali. Ah, mas é perigoso. Não, eu sou treinado para isso. Perigoso seria se eu não fosse. Eu tenho equipamentos de segurança para isso. Perigoso seria se eu não tivesse. Tá? Então, você fazer aventuras... é loucura o que você faz. Loucura seria não treinar. Então, obviamente, eu incentivo, eu motivo, mas tem que ter boa orientação, você tem que saber o que você está fazendo. Mas, assim, fantástico, assim, lugares lindos, lindos, lindos. E aqui no Brasil. Que Todos bacana, eles aqui gente. no Brasil.
Que bacana, e principalmente você compartilhar com a gente esses desafios que você vive. Imagino que alguém aí também deve ter se sentido impactado e pensado, poxa, se ele pode, por que não eu? E é para isso que nós estamos aqui hoje, para gerar esse tipo de questionamento, por que não eu? Temos perguntinha da nossa audiência, participação do nosso público agora na nossa tela. Antes que a gente volte, é claro, para o nosso treino da Vera, do Rio de Janeiro, Vera Carioca. Boa tarde, Vera. Boa tarde para você também. Tenho muitas câimbras nas coxas e nas pernas. Existem exercícios para essas dores terríveis? Sou diabética e essas dores são terríveis mesmo, não é? Sim, cãibra. Vera, obrigado pela pergunta. E, assim, o final do que ela coloca ali, né? Sou diabética. Sou diabética. Eu vivo isso diariamente na minha vida. Eu tenho um filho que foi diagnosticado com diabetes tipo 1, com 4 anos de idade. Pequenininho. Pequenininho. O meu primeiro treinador da corrida, ele é educador em diabetes. Então, assim, eu já tinha uma experiência com esse público e aí, com 4 anos, o meu filho teve o diagnóstico. Então, Vera, o primeiro ponto que a gente tem que entender da cãibra é que ela é multifatorial. Então, alguns aspectos que podem influenciar. Fadiga muscular. Então, será que você anda muito cansada? A alimentação, está se alimentando direito? Dieta baixa ou rico em sódio? Ah, é muito baixo, é muito alto. Tem que entender o que está acontecendo na sua alimentação, porque de um modo geral, às vezes é esse o problema, certo? Dieta rico em sódio é perigoso para problemas cardiovasculares. Mas uma dieta muito pobre em sódio também gera um desequilíbrio. Então, esse é um segundo ponto que eu tenho que analisar. Desidratação. Então, em caso, por exemplo, de diabetes, o Davi, meu pequeno filho, quando ele teve o diagnóstico, foi no momento de uma hiperglicemia que tinha um consumo exagerado de água. Será que na rotina do seu dia a dia você tem se hidratado direito? Esse pode ser um outro fator. Então, assim, é difícil afirmar, a cãibra acontece por isso daqui. Se eu estou numa corrida igual... Consumo exagerado de água pode proporcionar? Não. Na hiperglicemia, na diabetes, tá bom. você tem um consumo exagerado de água, porque é sintoma da hiperglicemia. Mas o fato é, existe um desequilíbrio entre o consumo de água nesse caso, certo? Então, quando você toma água além do limite, existe um fenômeno que a gente chama de hiponatremia. Você começa, quando ingere muita água, a perder muita água também, no suor ou na urina. Quando você está fazendo muito xixi, você está perdendo os eletrólitos, você está perdendo sais. Então, quando você vai lá e faz o xixi e vê que o xixi está transparente, você está perdendo mais do que você deveria. Pode ser um fator. Ou seja, é multifatorial. Pode ser fadiga, pode ser alimentação, pode ser desidratação, ou algum outro fator relacionado, por exemplo, à qualidade do sono. Está dormindo mal, está muito cansado. Então, assim, é difícil falar exatamente o que é. O ponto é uma dor desagradável. Muito. Então, ter o controle do índice glicêmico, né, que é o controle da diabetes, sempre mirar lá a zona-alvo é fundamental para você ter um equilíbrio maior, porque tem uma tendência a desequilibrar mais o resto dos sistemas do corpo. Muito bacana, gente. Muito obrigada, viu, Vera, por compartilhar com a gente as suas dificuldades aí com essas câimbras que quem sofre sabe não são nada fáceis. E um detalhe importante só para finalizar, eu acho que a gente vai lembrar um pouco da época que o Guga jogava e que no intervalo ele comia banana. E aí os comentaristas falavam, olha lá, o Guga tá comendo banana porque tem potássio e aí previne cãibra. É o potássio. Não é, porque assim, a quantidade de potássio que tem numa banana não seria o suficiente para prevenir a cãibra. Ali na banana ele tira o carboidrato. Então assim, falar, tô com cãibra, come banana que resolve? Não resolve. Porque esse é um clássico, então é mito. É mito, não resolve. Porque se você tem uma quantidade tão baixa de potássio, não seria uma banana que... Daí, no caso da Vera, que tem a diabetes, come 5 bananas. A glicemia dela vai pro teto, não pode fazer isso. Então tem que tomar cuidado. Mas olhar a cor do xixi é importante, ver qualidade do sono. De um modo geral, é isso que eu acabei de passar. Perfeito, então. Bom. E muito obrigada, viu, Vera, por compartilhar com a gente essa sua dificuldade. Bora? Bora seguir por aqui. Preparado? Falamos de ombro, já começamos com o primeiro movimento de senta e levanta. E aí vem uma questão interessante do senta e levanta. Já ouviu falar de condromalácia patelar? Acho que muita gente ouviu falar. Condromalácia patelar nada mais é do que o início de um processo de desgaste da cartilagem, no caso da patela, que é esse osso bolachudo que a gente tem na frente do joelho. Então, fase inicial. Qual que é a fase avançada de uma condromalácia patelar? Artrose do joelho. Então, começa com uma condromalácia, que evolui para aquelas doenças que chamamos de condropatia, a doença da cartilagem, e que daí tem grau 1, grau 2, grau 3, chegando no último grau, que é uma artrose. Uma das crenças que se tem hoje é não pode agachar. André, posso agachar com condromalácia patelar? Deve, porque você agacha todos os dias da sua vida.
Quando que você agacha e quando você levanta no seu dia a dia? Quando você levanta da cama, quando você vai ao banheiro, quando você senta no ônibus, no avião, no carro, aonde for. Então é o dia inteiro senta e levanta. Então a gente precisa preparar o corpo para isso. Dani, senta aqui, por favor. Bora. O que eu vou pedir para você? Veste essa faixinha aqui na altura do joelho. O que eu quero fazer agora? Que a gente se atente a não só pensar no joelho, mas no corpo como um todo. O agachamento é o exercício mais funcional que nós temos. Trabalha tudo ao mesmo tempo. Então, dor lombar, dor no quadril, dor no joelho, dor no tornozelo, dor nos pés. Esse daqui é o principal exercício. Então, se você me fala, André, eu não tenho tempo para fazer nada, somente um exercício, esse aqui. é o cara, tá bom? E ainda dá para associar o braço. O que você vai fazer aqui? Faço aqui os pés, joelho, pés alinhados com a largura do quadril. Então, eu não quero nem assim e nem aberto demais, tá bom? De um modo geral, a ponta do pé apontada para frente. Tá? Tem gente que vai chegar e vai apontar o pé para fora. Daí é da pessoa, não tem problema. Mas o ideal é o mais certinho possível. Trava o abdômen, braço na frente para ajudar no equilíbrio, levantou e sentou. Mantendo o joelho aberto. Afasta um pouquinho os pés. Aí. Mantém sempre o joelho apontado para fora, porque aqui a tendência é que o joelho jogue, a faixa feche o seu joelho, joga o seu joelho para dentro. Então aqui a gente está trabalhando musculatura de glúteo, musculatura de coluna, musculatura de coxa. Nossa, muito bom esse exercício, e panturrilha. Quer dificultar? Já que você achou que esse nível tá bom, mas dá para melhorar? Tá. Na hora de subir, além de esticar todo o corpo, o que você vai fazer? Senta aí de novo. Braço aqui, subiu, ponta do pé, desceu. Subiu, ponta do pé, desceu. Vai lá. E desce. Aí. Gente, preciso de uma faixinha dessa pra vida. Subiu, já ficou em pé, parou. Então, quando eu falo de dor lombar, hérnia de disco, a gente sempre olha e fala assim, preciso fortalecer a musculatura do core. Quantas vezes a gente não falou o core? Diversas. Aí eu vou contar. Aqui, então. Olha que interessante. Tem um australiano que, por muitos e muitos anos, guiou o tratamento de dor lombar. Só que, alguns anos atrás, lá para o ano de 2018, ele veio a público e, depois de tanto estudar, ele percebeu que, sabe aquela história, contrai o abdômen para melhorar a dor nas costas? Não era tão verdade quanto ele achava que fosse. E agora? O que eu vou fazer? Porque eu passei anos e anos e anos acreditando que eu tenho que fortalecer o core para melhorar a dor lombar. Você tem que fortalecer o seu corpo globalmente. Então não é só trava o abdômen que resolve o problema. Aí eu vou fazer uma analogia aqui para todo mundo entender. Pensa assim, eu vou construir um edifício. Eu não sou engenheiro, hein? Eu sou fisioterapeuta. Vou construir um edifício. Eu preciso que a minha coluna que sustenta o edifício esteja num solo instável ou estável para minha coluna ficar fixa em cima. Então a gente começou a entender que talvez o core não fosse o abdômen em si, mas a região da minha pelve. E aí que a gente começou a entender fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, a musculatura do glúteo, tem um grau de importância, de relevância maior do que ficar contrai o abdômen, contrai o abdômen, contrai o abdômen. Então o que eu vou pedir para você fazer? Agachou aqui curtinho, eu vou ficar de lado, a Dani de frente para vocês. Agachou aqui curtinho, vai dar um passo para um lado e voltou. Só que o que vai acontecer? Essa faixa é pesada. Quando você der o passo para o lado, o seu joelho da perna de apoio ele vai fechar. Você vai ter que deixar ele parado. Então, 5 vezes. Vai e volta. Isso. Paradinho lá o joelho, sem deixar ele escapar. Isso. Perfeito. Ó, olhando de frente dá pra ver o quanto o joelho não mexe. Perfeito. Vem pra esse lado agora, apoia aqui. O exercício é pra perna de apoio, tá? Não é pra perna que tá abrindo e fechando. Então você vai sentir trabalhar a região do quadril, mantendo o joelho estável aqui. Moleza? Não. Não muito. Moleza, não. Se tem uma coisa que não foi, foi fácil. Agora, deixa eu colocar a cadeira aqui. Esse exercício pode virar de frente para a cadeira. Se você tiver equilíbrio, um bom equilíbrio, você faz sem apoio. Então vamos começar com o apoio, que é mais seguro. Então você vai apoiar aqui na cadeira. Uma perna com o joelho levemente dobrado, a outra perna você vai tirar totalmente o pé. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Sabe aquele exercício na academia que normalmente as mulheres fazem de 4 apoios, com a caneleira?
É isso, só que de forma funcional, em pé. Tá vendo, gente? Compra uma faixinha dessa e daí você vai ver se você... Não precisa ter uma tornozeleira de 15 quilos para fazer lá na academia esse movimento aqui. Olha a faixinha elástica fazendo a função. Abre e fecha, abre e fecha. Isso aqui é uma academia. Só que, ó, cuidado para não rodar a pelve junto. Olha lá, abre curtinha e fechou. Aí. Sente bem? Aham. Tenta fazer sem o apoio da cadeira, vê se vai. Trava o abdômen e faz abre e fecha. Difícil. Tá bom, primeira Eu vez. preciso fortalecer ainda mais, mas por conta da faixa, que ela é forte, né? Ela é forte, por isso o apoio da cadeira, Não, porque eu tô vai. pensando no primeiro momento em força, não tô pensando em equilíbrio. O equilíbrio é uma segunda etapa. Molezinha? Vai lá, faz fisioterapia que é fácil. Todo mundo sempre acreditou. As verdades que nunca te contaram sobre fisioterapia. Meu caro. Puxa a faixinha agora, Dani, pro tornozelo, por favor. Esse exercício é o mais clássico dos clássicos, tanto de fisioterapia como de fortalecimento muscular. Mãozinha no quadril, joelho levemente dobrado, passinho aqui pro lado. Vem. Tranquilo. Moleza esse. Volta. Aí, o que eu vou te falar? Alguém pode me perguntar, André, tá muito pesado, eu não tô conseguindo com a faixa lá no tornozelo. Como eu posso fazer para ficar mais fácil? Puxa ela para baixo do seu joelho. Aí. Vai ficar mais fácil, eu já explico por que a faixa mais alta fica mais fácil. Aí, ó, essa posição fica mais fácil. Agora faz a mesma coisa e me diz se tem diferença. Tem. Muito mais fácil. Verdade. Conhece pé de cabra? Já usou? Não, ainda bem. Aí descansa. Todo mundo já ouviu um pé de cabra. Hoje em dia tem aquelas chaves que vem tipo em L para apertar quando você compra um móvel, algumas coisas. Qual é o lado mais fácil de fazer força? Com a alavanca maior ou a alavanca menor? Eu coloco o lado menor e faço a força na alavanca maior, porque daí eu não tenho tanta exigência. Quando eu penso na minha perna como um todo, a maior alavanca da perna está no tornozelo. Então, a maior dificuldade, a maior força aplicada no exercício é a faixa no tornozelo. Ah, tá muito difícil. Puxa pro joelho, eu diminuo quase, não na metade, mas 1/3 pelo menos da força. Por quê? Que bacana. O exercício ele é legal quando bem feito. Exato. Quando que esse exercício ele é mal feito, tá muito pesado, você começa a fazer isso aqui, ó. Você compensa, lembra das compensações que a gente falou? Compensação, tá errado. Então, sobe ela. Fica mais fácil. Porque você consegue executar de uma forma melhor. Total, só que ao mesmo tempo, se ficou fácil demais, tá errado também. Não quer moleza. Não dá para facilitar muito a vida. Vamos conferir juntos, pessoal, o resultado da nossa enquete, resultado na tela. Então a gente perguntou aí, quais dessas regiões do corpo mais te incomodam no dia a dia? 54% alternativa mais votada, pescoço e nuca. Temos exercício para isso? Temos exercício para isso. Só que agora temos um desafio também, temos 4 minutinhos. 4 minutinhos, apenas. vamos lá. Bora. Voltando então para nossa faixa elástica, vamos falar de Fala aqui. questão global? Deixa essa faixa elástica, puxa ela um pouquinho mais para cima. Vamos deixar o exercício completinho, pensando no corpo como um todo, falta de tempo, vira de frente para mim. Aqui eu vou segurar para Dani, mas em casa você pode prender ou numa cadeira, ou num corrimão, ou na maçaneta de uma porta, tá bom? Tá. Segurou aqui, segura na pontinha do elástico, afastou aqui a perna, agachou, trava o abdômen. Pescoço, eu não quero que o pescoço fique para frente. Então, quando a gente fala de dor cervical, dor na nuca, posicionamento, pescoço para dentro. Agora você vai puxar fazendo uma remada. Isso. Aqui, o grande X da questão é o posicionamento da cabeça. Nem solto e nem anteriorizado. Posicionamento. Aqui eu já estou trabalhando a musculatura interna do meu pescoço. Então, para você que tem muita dor na nuca, torcicolo, porque ou dormiu torto, de mau jeito, ou ficou numa posição errada, aqui é uma posição muito boa para trabalhar. E aqui a gente já trabalha o complexo do ombro, que dá a base. Assim como o quadril é a base da coluna lombar, o ombro é a base da cervical. Certo? Agora, mais um. Pode soltar aqui para eu te mostrar. Vai travar o abdômen, mantém a faixa lá. Abriu, volta controlando. Abriu, volta controlando. 5 repetições. Sempre mantendo, lembrando de jogar o ombro lá atrás. Isso. Sempre controlando o movimento. Perfeito. Agora, ó, parou. Braço esquerdo, pode voltar. Braço esquerdo parado, só abre o direito. Exercício de força e controle. Começamos de esquerda. Aí, e volta controlando. E volta controlando. Faz 2 vezes pro outro lado, só para você ver a diferença.
Então eu estou preparando toda a minha musculatura, Olha, gente, pescoço e ombro para carga. Quem que vai ter muita dor na nuca? Quem fica muito tempo com o celular, olhando aqui para baixo. Então tem que ter essa musculatura preparada para isso. Então, algumas dicas, algumas orientações básicas, mas de novo a questão da postura errada. Não é que a postura está errada, mas não fica muito tempo na mesma posição. Por exemplo, o que a gente pode trazer de orientação para quem sofre muito com esse manuseio aí do celular? De repente mudar a posição, colocar o braço um pouco mais para cima? Mudar a posição, só que daí se ficar ao ar livre vai ter dor no ombro. Exato. Então esse é um problema, mas Trocar apoiar... um pelo outro. Eu acho que o apoio é a principal dica. Então você está sentado em algum lugar, apoia na mesa, mas não fica livre. E principalmente aqui. Aí é a pior posição. Tá? Não tem nada na literatura hoje, porque quando eu trago alguma informação, não é o André acha. Eu não acho nada. Não tenho que achar, porque a opinião do especialista e nada numa cadeia hierárquica de valor é quase a mesma, é zero. Tá? Eu acho. É o famoso quem mesmo, é mais ou menos isso. Vamos na literatura? É baseado em ciência o que eu estou falando. Então hoje não é que tem 200 milhões de estudos diferentes que falam que usar o celular olhando o pescoço para baixo vai dar hérnia de disco cervical. Mas a mudança de postura, a dor você vai ter. A mudança de postura, de posicionamento, então, apoia o braço, tenta trocar. E o ideal seria você não ficar tanto tempo exposto, né? Vamos pegar um livro e ler mais, ter dor cervical por ler livros, não mexer em celular. Exatamente. É isso. Gostaria demais de agradecer sua presença Obrigado aqui, você. foi muito bacana. Espero que você aí do outro lado da telinha também tenha gostado de se exercitar junto com a gente, de aprender diversos exercícios para prevenir e para também te ajudar aí no dia a dia, você que sofre com crises, que tem diversas dores e tudo mais. Gostaria de agradecer demais a sua participação. Obrigado pela oportunidade, de novo, poder trazer aquilo que eu vivo, informar as pessoas. Informação que eu coloco como sendo uma informação de qualidade é o que eu gosto de fazer, poder promover saúde para todos. E venha mais vezes. Para você que gostou, eu aproveito, é claro, para te passar o contato do André Ferraz, fisioterapeuta. Instagram está à sua disposição, André N. Ferraz. Aproveita, já segue ele e manda aí a sua pergunta, caso tenha ficado ainda alguma dúvida. Mais uma vez, obrigada. Pessoal, desejo a você um restinho de tarde dessa segunda-feira sensacional e te lembro que amanhã o nosso encontro está marcado 16 horas. Até amanhã!